Enquanto nós estamos a ler com algum cuidado, mas o estudo aprofundado é feito na hora seguinte, pelo nosso professor, o nosso querido irmão Fernando. Ele sim é um estudioso e que nos transmite mais aprofundadamente estes conhecimentos. O livro dos Espíritos, que é o Pentateuco, é um dos livros do Pentateuco kardeciano, e estamos no capítulo 6º, na questão 295, que nos vai falar da vida espírita, das relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Nós já vamos, ao longo daquilo que vamos ler e analisar, vamos perceber um pouquinho mais, portanto, colocar na nossa vida prática aquilo que aqui aprendemos. É esse o nosso fim. Então, Allan Kardec colocou aos espíritos a seguinte questão: que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? E os espíritos respondem: se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Nós sabemos, e vamos aprendendo aqui, que Deus não castiga nem permeia. Este castigo quer dizer porque houve transgressão com as leis divinas, que são leis universais, são leis criadas por Deus, nosso Pai, e são iguais para todos. Deus não ama mais a um do que ao outro. Ele ama a todos porque criou a todos por igual. Nós somos essência divina. Ele nos criou com todo o seu amor. O caminho que fazemos, por vezes, e somos todos muito transgressores das leis divinas e por isso nos encontramos na Terra, então sabemos que não é castigo nenhum, ficamos a saber isso. Depois do túmulo, depois que morremos, os sentimentos que animam os que ofendemos, era essa a questão, se esses ofendidos forem espíritos inferiores, forem espíritos menos elucidados, esses espíritos têm sentimentos de quê? De vingança, de ódio, de violência e formando, quando podem, toda a ordem de obsessão sobre os ofensores do passado. Se os ofendidos forem espíritos elevados, que já conhecem o Evangelho e começaram a praticá-lo, o Evangelho de Jesus, eles não gastam tempo em perseguição. A sua arma de luz é o esquecimento das faltas, passando a orar pelos ofensores e ajudando-os em todos os momentos possíveis. O mal não dá trégua aos que geram o ambiente de discórdia, mas somente depois que os espíritos do mal sofrerem as consequências dele é que mudam de ideia e passam a fazer o mesmo. O mal que fizermos hoje, amanhã colhemos. Vamos aprendendo aqui nesta casa. E se fazemos mal a alguém, nós estamos a fazer primeiro mal a nós próprios, porque formamos à nossa volta uma imagem desse mal e somos nós, por vezes, os obsessores de nós próprios. Muitas vezes chegamos ali ao atendimento fraterno, à irmã Leonor: eu estou tão mal, os espíritos andam atrás de mim e são eles. E não, somos nós próprios. Como vamos ver mais à frente, somos nós próprios, muitas vezes, os obsessores de nós mesmos. Passa a redundância. Então, Miramês diz-nos o seguinte: não alimentemos sentimentos de discórdia, porque ela procurar-nos-á onde estivermos. Não alimentemos sentimentos de ciúme, pois ele procurar-nos-á no endereço certo. Não alimentemos sentimentos de vingança, pois ela não nos deixará sossegados. E as imagens que dessas desventuras geram são inferiores e conduzem à desarmonia. A doutrina espírita, como o Evangelho em estado de progresso revelador, ele coloca-nos todas as nuances nas quais devemos trabalhar para a aquisição dos valores imortais.
despertando em nós as qualidades como atributos de luz. O ofensor, portanto, aquele que ofende, nunca se encontra em paz, mesmo se o ofendido o perdoa. Porque se ele ofendeu, gravou na consciência, na sua consciência, os dramas da ofensa. Era aquilo que dizíamos há pouco, não é? E cria inimigos internos que são os piores, pois não aceitam arrependimentos que não se fazem acompanhar da prática e, por vezes, cobram até ao último ceitil. Eles são justiceiros. É a nossa consciência. É o nosso juiz. O nosso juiz, a nossa consciência, é que nos acusa. E nos acusa porque gravou nesse disco rígido, passando agora para termos mais usuais, não é? Gravou os dramas dessa ofensa e criou os tais inimigos internos, esses tais obsessores que nos fazem por vezes andar mal e então culpamos os espíritos. Os outros é que têm a culpa, nós não temos. Eles são justiceiros. E Miramês diz-nos, muitos espiritistas, quando encontram esse tipo de obsessão, pensam que são espíritos a vingarem-se, quando muitas vezes são as próprias imagens às quais o ofensor deu vida por ignorância. É neste sentido, diz Miramês, que chamamos sempre a atenção das almas de boa vontade para que no prosseguimento do processo de arrependimento coloquem em prática a vivência dos bons costumes, a retidão do caráter, porque a limpeza do mundo interior pode vir com grandes infortúnios e pode atravessar gerações e mais gerações com padecimentos incalculáveis. Tudo o que aqui aprendemos não podemos deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ele tem que fazer eco em nossos corações, em nossas consciências e sabermos que realmente o caminho é o caminho do bem. O Espiritismo veio abonar os novos discípulos do Cristo, mostrando-lhes trabalho e renúncia, incentivando-os a lutarem interna e externamente, no sentido de aliviarem em menos tempo o fardo e o jugo, de modo que a consciência, a nossa consciência, livre do magnetismo do ódio, lhes confira meios de gozar as delícias do céu no reino do coração. Nesse passo, quais são os sentimentos que devemos gerar? Não é preciso perguntarmos a ninguém, porque a nossa intuição nos dirá, no ambiente que Cristo gera em nós, nas bênçãos de Deus. Cada inimigo que recrutamos nos nossos caminhos são portas de entrada para o inferno da consciência em chamas. E cada amigo que fazemos nas nossas andanças serão pontos de luz que ajudam a libertarmos-nos das trevas. Querer morrer para ficar livre dos inimigos é falta de conhecimento da verdade, porque eles, depois do túmulo, estão em maior número. Que cada um comece hoje, agora, a perdoá-los, se os tiver, e temos com certeza, porque o céu começa a surgir agora no coração de quem ama e de quem perdoa. A questão 296, colocada por Allan Kardec aos espíritos, são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? E os espíritos respondem, não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Ora, as afeições dos espíritos puros são absolutamente inalteráveis, em todos os sentidos. Eles comungam com a harmonia universal porque não distorcem a verdade que espelham na sua imagem, acompanhando os passos de Jesus nas suas caminhadas. Os espíritos puros não se enganam. A sua luz reflete em todos os seus passos e em todos os seus gestos de paz. Somente os hipócritas carregam as máscaras que são vistas pelos que têm olhos para ver. A mentira dissolve-se sempre que chega a verdade. A mentira tem perna curta, realmente, como diz o bom povo. A compostura dos espíritos elevados não tem alteração. Eles têm uma tranquilidade imperturbável em todos os sentidos, por já terem limpo da consciência os liames inferiores provindos da ignorância e do assédio das ilusões passageiras.
faz necessário se faz que o homem se esforce, no sentido de se integrar cada vez mais nas linhas do Evangelho de Jesus, que é portador dos meios que nos encaminham para a paz e para o entendimento. O Evangelho de Jesus é tão atual hoje como era há milénios atrás. Ele tem a luz para dirigir nossos passos, nossos caminhos. Ele é a nossa luz. Sabemos que a luta é a grande conquista na conquista do equilíbrio espiritual. Mas quem não começa a lutar, não vence. É indispensável que avancemos com bons princípios a guiar-nos. Devemos e vamos modificar a nossa condição interior para melhorar a nossa moral, colocando-a em plena harmonia com os bons costumes, de modo que o amor nos domine e nos eleve para a caridade. Sejamos fortes e firmes na educação de nós mesmos. Sejamos rigorosos connosco mesmo. Por vezes somos capazes de ver o agreiro no olho do outro e não vimos a tranca no nosso. Sejamos rigorosos connosco. E todos os dias, se fizermos a nossa análise no final do dia, nós damos conta de que afinal ainda somos tão pequeninos e estamos tão atrasados na caminhada. E por isso necessitamos tanto do Evangelho de Jesus, para que Ele nos ilumine. Então, sejamos, pois, fortes e firmes nessa educação de nós mesmos. Ainda que estejamos sofrendo algo, plantamos no passado. A aquisição da luz é demorada e custa-nos muito no tempo e no espaço, na conjugação da boa vontade. Só temos de ter a força de vontade de querer ultrapassar-nos a nós próprios. Vigiemos para não ficarmos sujeitos ao engano. Todo engano gera dúvida e toda a dúvida gera tristeza. Comunguemos com a esperança geradora da alegria pura a nos estabilizar a consciência em comunhão com a consciência universal. Os espíritos impuros são suscetíveis de toda a ordem de alteração. Se ofendidos, eles ofendem. Se maltratados, maltratam. Se esquecidos, esquecem. É como dizia há pouco o nosso irmão Nuno, na palestra anterior, é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Essa não é a lei que nos ampara para o bem-estar universal, de todo. Jesus colocou na dianteira dos seus ensinamentos o amor, que se transforma em perdão, porque o perdão é normalizador de todas as vidas, por esquecer todas as faltas, amparando ainda os que por vezes ofendem. Ajudemo-nos uns aos outros para sermos ajudados, sem pensarmos nisso. Fazer o bem sem interesse algum é a norma da vida cristã. A luz deve ser acesa nos corações e tudo se encontra preparado para isso. No entanto, para que ela se acenda, essa luz, deve haver um trabalho individual em cada criatura. Essa luz não pode ser expressa com ódio, com inveja, com a maledicência. A maledicência é um tóxico que intoxica quem diz, quem faz, quem diz o mal e a pessoa atingida. Portanto, o orgulho, o egoísmo, todas essas peças da humanidade. Então, entrelancemos nossas mãos com as mãos do Mestre Jesus, que seremos bem conduzidos para a paz de consciência. O trabalho, esse é demorado, mas é muito proveitoso. E a questão 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sem dúvida, dizem os espíritos, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. A afeição que temos a outrem na Terra continua no mundo dos espíritos, quando fundamentada realmente no amor universal. Quando ela é física, desaparece com a perda do corpo. Não obstante, pode por vezes demorar-se mais um pouco no espírito, enquanto a animalidade durar. Porque as paixões inferiores ainda existem no plano extrafísico, quase como na Terra, animando um corpo material. São aqueles irmãos nossos que desencarnam e não se apercebem que já não estão com o seu corpo físico e então ficam aqui, pertinho, no plano extrafísico.
Entretanto, nunca tem a durabilidade como o amor fraternal que permanece eternamente brilhando no coração das criaturas de Deus. O amor na Terra, principalmente entre as almas mais materializadas, é revestido de egoísmo, de amor próprio para satisfação pessoal. Ele encontra-se preso à bestialidade, nos distúrbios emocionais inferiores, sendo que utiliza um canal, o sexo, pelas vias do qual se processa a reencarnação, lei universal em todos os mundos habitados. Analisando profundamente a afeição de uma pessoa para outra, nasce, na maioria dos casos, no sexo. Entretanto, quando essas pessoas se espiritualizam, esse instinto sublima-se, ganhando uma dimensão que escapa à análise dos homens, mesmo de ciência e, por vezes, de espiritualistas. No mundo espiritual há o sexo, e ele é praticado entre os inferiores, qual na Terra, mas entre as almas puras ele torna-se amor, troca de energias divinas, capazes de sustentar os seus instrumentos em todos os cambiantes do trabalho e ainda mais. Esse repasse de forças faz sentir uma indivisível felicidade de viver. Não existe, porém, apego entre espíritos puros. Um dia todos estaremos lá também. Disso tenhamos a certeza. Cada um a seu tempo. Pode existir afeição mútua, mesmo nos planos superiores do espírito, sem que o ciúme perturbe os sentimentos. Essa união é consagrada em favor dos que sofrem em todos os lugares que a vida os chama para servir. A verdadeira simpatia nunca acaba. Ela atravessa o túmulo com mais fulgor, forma laços de união divina para estender os ensinamentos de Jesus em todos os corações. Compreendamos, pois, a necessidade de nos unirmos para o bem comum, porque não fomos feitos separados. A obra de Deus é unificada em seu amor. Esperamos, e isso deve acontecer brevemente, que o Evangelho seja conhecido em todas as nações, mas não somente conhecido, porém vivido pelos os corações estagiados na terra. Aí, o amor verdadeiro, transformará o planeta em paraíso, onde não existirão os instintos inferiores e as paixões certamente cederão lugar ao verdadeiro amor, aquele pregado e vivido por Jesus. Quem sabe estender ao próximo a sua afeição sem especular e sem exigências, está começando o plantio da sua própria felicidade e é, mesmo como encarnado, que se deve iniciar essa lavoura, para que se possa colher, em espírito, os frutos do esforço empregados no mundo físico. Trabalhamos no bem, onde quer que seja, que esse bem nos defenderá em todas as investidas do mal, que por vezes nos atacarão. As sementes de luz são mais salientes na nossa consciência a dizer-nos que devemos prosseguir, estendendo o amor e acendendo a chama da fraternidade. A coisa mais linda do mundo espiritual, para os que chegam, é o afeto do que os esperam. É a força da simpatia dos amigos que receberam igualmente amor dos que antes deles chegaram. E ao entrecruzarem os sentimentos, há uma profusão de luzes onde a vida promete um reino maior de trabalho, com mais segurança, na certeza de que o Cristo nasceu na manjedoura dos corações que amam sinceramente. A questão 298. Allan Kardec perguntou: as almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união? E cada um de nós tem, na alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia reunirá? E eles respondem: não, não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Miramês diz-nos, quando falamos em almas gêmeas, não é generalizando o termo, mas no sentido que existem almas gêmeas nos planos onde ainda não existe a verdadeira perfeição do espírito. Deus não fez uma alma somente para outra,
de modo que somente as duas pessoas possam sentir o verdadeiro amor entre si. Isso não existe entre os espíritos puros. No entanto, antes de chegar à pureza espiritual, é claro que temos necessidade de estar unidos por sentimentos mais profundos a determinada alma que nos ajuda e nos sustenta na própria vida. A existência de almas gêmeas depende, pois, do plano em que se situam. No seio da natureza angélica, repetimos, não existe. Ali o amor é perfeitamente universal. Mas há planos próximos à Terra, certamente, que existem almas gêmeas. Estamos a caminhar para a perfeição, para amar o próximo como a nós mesmos, como o Cristo nos ensinou. O próximo são todas as almas em todos os planos da vida. Verificamos esse entendimento sublimado na vida de Francisco de Assis, para que o encontro com Clara de Assis foi motivo para que ele amasse mais o seu próximo, aos animais, às plantas, aos peixes, às estrelas, enfim, a toda a natureza em profusão. E, acima de tudo, ele amou a Deus com a presença de Jesus. Procuremos experimentar, deixar fluir o amor puro para fora do lar, atingindo os que sofrem fome, sede e nudez. Avancemos com esse amor para os animais, as aves, as plantas, o ar, o sol, as estrelas, os alimentos, que notaremos uma vida renovada e uma consciência mais livre a inspirar-nos a verdadeira paz no coração. A doutrina espírita, revivendo Jesus, não pede sacrifícios que não se possam fazer, mas ensina que se tenha boa vontade onde se foi chamado para viver. Que vivamos com mais gratidão aos que nos cercam, com mais carinho para com aqueles que nos deram a oportunidade de reencarnar, os nossos pais, para com os nossos parentes e amigos. Se a vida continua, o nosso amor deve continuar, dando-nos paz de consciência e prometendo felicidade, onde quer que estejamos. Não há união particular e fatal, assevera-nos o Livro dos Espíritos, porque Deus é Deus de amor. E os espíritos puros são livres, sem exigências e sem ciúmes que possam levá-los à prisão dos sentimentos. Ninguém é dono de ninguém. A grandeza de Deus é bem maior do que se pensa. Ele, sendo a inteligência suprema, não iria pedir-nos opinião antes de fazer as leis para o bem da criação universal. Unamo-nos no bem coletivo sem apego, ligados pelo amor que universaliza todos os sentimentos, para que a paz de todos forme a paz de Jesus em nossos corações para sempre. Existem almas gêmeas, sim, pois todas as almas são gêmeas pela força do amor de Deus. Somos todos almas gêmeas. A questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade? De que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? E a resposta, a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Está muito bem respondido pelos espíritos, sem dúvida. E Miramês diz-nos assim, essa questão sobre uma suposta metade foi muito bem respondida pelo espírito, ela é oriunda da mesma fonte da alma gêmea. Quando se chama de metade ao espírito que acompanha o outro com profunda afinidade e referindo-se à fusão de sentimentos análogos, e se aceitamos que os dois formam um pelos laços do coração, entendemos que, apartando-se um, ambos ficam incompletos. Assim, essa expressão é somente filosófica, ficando no abstrato porque, na verdade, o espírito é individual, indivisível. E o amor, como já dissemos, deve ser universalizado. Força essa que nos une a todos e todos em Deus. Na verdade, nunca podemos viver separados de outros espíritos. Estamos sempre juntos em toda a parte, tanto na Terra como no mundo espiritual. E é pelo conjunto que vivemos felizes, buscando a felicidade em Cristo Jesus. A expressão cara metade na Terra geralmente é usada entre os casais, significando que é metade do outro nos compromissos assumidos ante a vida material. Depois, a própria lei da reencarnação leva-os a buscar outra metade em novos compromissos, obrigações essas que os conduzem a um amor maior, de modo que esse amor cresça, buscando abranger a tudo e a todos. É a mesma coisa que se pode entender na linguagem comum entre as dicas, os casais, a minha mulher, o meu marido, o meu filho, o meu isto, o meu aquilo. Não se pode julgá-la na profundidade do termo.
é apenas figura de expressão. Ninguém tem posse de ninguém. Porque, se hoje estão juntos, amanhã estarão separados pela lei divina e universal da reencarnação. Como há pouco dizíamos, ninguém é dono de ninguém. Não vamos entender cara metade como uma realidade, como se fosse de facto uma metade do outro. Assim, o homem seria uma obra incompleta e Deus, sendo Deus, Ele faz tudo com perfeição. A luta da fraternidade é fazer desaparecer o egoísmo. A luta do perdão é fazer desaparecer a vingança. A luta do amor é fazer desaparecer o ódio. A simpatia é a unidade do amor que marca a individualidade. Mesmo sendo ela nascida dos sentimentos inferiores, pode-se deixar de ser simpatia no meio dos espíritos que desconhecem a verdade. Prova que os dois que antes simpatizavam entre si não eram parte um do outro, porque a antipatia os separa e eles podem viver bem, cada um, em lugar diferente. Os que amam e são evoluídos encontram em todos os seus semelhantes irmãos que devem dar as mãos em todos os serviços da fraternidade. Se encontrarmos alguém com o ideal do bem, na firmeza de todos os propósitos inspirados no amor, tenhamo-lo como nossa metade e copiemos seus feitos, porque isso é bom para a nossa paz interior. Devemos compreender que Jesus dirige o rebanho da terra. Todos nós somos as suas ovelhas e cada uma, mesmo individualizada pela sua formação, está ligada às outras pelo amor de Deus. Todos juntos formamos uma corrente divina e cada criatura representa um elo. Estamos presos uns aos outros pelo amor de Deus. Que Jesus continue iluminando o nosso caminho e que a sua paz fique sempre em nossos corações. E nesta época que agora se aproxima, que possamos também nós nascer de novo e tentar modificar-nos e colocar em prática todos aqueles ensinamentos que aqui vamos aprendendo. Que Ele fique connosco